Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja bem-vindo. Explorando as maravilhas arquitetônicas de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe é um excelente exemplo das proezas arquitetônicas da antiga civilização que prosperou há mais de 10.000 anos. O local contém características arquitetônicas notáveis, que são uma prova das capacidades avançadas desta sociedade. O aspecto mais marcante de Göbekli Tepe são, sem dúvida, os monumentais pilares de pedra que se encontram por todo o local. Esses pilares são dispostos em um padrão circular e adornados com esculturas complexas de animais, incluindo leões, cobras e aves de rapina. Essas esculturas não são apenas visualmente deslumbrantes, mas também representam um feito impressionante de artesanato. A precisão e os detalhes das esculturas sugerem que a civilização antiga tinha um conhecimento sofisticado das técnicas de escultura em pedra, uma habilidade que, provavelmente, foi transmitida de geração em geração. Eu me chamo Hélio Tavares, e esse é o nosso canal de mistérios. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal, deixando o sino ativado para todos os vídeos? Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Deixe a sua imaginação funcionar com um comentário abaixo. Além dos pilares de pedra, o local também contém vários pilares em forma de T, que são ainda maiores e mais elaborados que os demais pilares. Acredita-se que estes pilares tenham tido um significado especial na civilização antiga, embora o seu significado preciso permaneça um mistério. No geral, as maravilhas arquitetônicas de Göbekli Tepe fornecem uma visão fascinante das capacidades avançadas e sensibilidades artísticas da antiga civilização que as criou. Desenterrando os artefatos antigos de Göbekli Tepe produziu uma série de artefatos antigos que oferecem um vislumbre da cultura, crenças e práticas sofisticadas da civilização que prosperou no local há mais de 10.000 anos. As escavações realizadas em Göbekli Tepe revelaram uma abundância de materiais de construção, ferramentas de pedra e numerosos objetos feitos de osso, madeira e calcário. Os artefatos foram encontrados em diferentes camadas do local, alguns datando do início do período neolítico. Uma das descobertas mais notáveis em Göbekli Tepe é uma impressionante variedade de esculturas e entalhes em pedra. Os pilares esculpidos que formam a espinha dorsal do local, alguns dos quais atingem até 5,5 metros de altura, são adornados com representações impressionantes de animais, incluindo raposas, cobras e pássaros. O artesanato exibido nessas esculturas é uma prova das habilidades avançadas da civilização que as criou. Os artefatos também revelam as práticas religiosas e espirituais da antiga civilização. A presença de numerosas estatuetas e esculturas de humanos e animais sugere que os rituais e oferendas eram um aspecto importante das suas crenças. Além disso, a descoberta de um grande número de ferramentas de pedra e equipamentos de caça indica que a caça desempenhou um papel crucial no seu modo de vida. Um dos artefatos mais intrigantes descobertos em Göbekli Tepe é um pilar de pedra esculpido representando um abutre e um escorpião. Acredita-se que as imagens tenham significado religioso, possivelmente como um símbolo de morte e ressurreição. Os estudiosos especulam que a civilização que construiu o local pode ter praticado uma forma de adoração aos ancestrais, como evidenciado pela presença de crânios e ossos enterrados perto do local. No geral, os artefatos descobertos em Göbekli Tepe proporcionam um vislumbre fascinante das vidas e crenças de uma civilização antiga que existia muito antes do surgimento das sociedades modernas. A importância destes artefatos não pode ser exagerada, pois lançam luz sobre as origens da civilização humana e oferecem informações valiosas sobre a nossa história partilhada, revelando o significado religioso de Göbekli Tepe. A descoberta gerou muita especulação sobre as práticas religiosas da antiga civilização que a criou. Embora alguns especialistas acreditem que era um local de culto, outros sugerem que poderia ter servido como centro cerimonial ou cultural. Independentemente do seu propósito preciso, o significado religioso de Göbekli Tepe é inegável. Seus monumentais pilares de pedra e entalhes intrincados retratam animais e símbolos que provavelmente tiveram um significado especial para a civilização que o construiu.
Uma teoria sugere que os criadores de Göbekli Tepe podem ter acreditado num panteão de deuses e deusas, cada um associado a diferentes animais ou elementos naturais. As esculturas e entalhes do local apoiam esta ideia, representando uma grande variedade de animais e criaturas míticas. Outra possibilidade é que Göbekli Tepe tenha sido usado para adoração aos ancestrais ou ritos funerários. As civilizações antigas muitas vezes construíam tumbas ou câmaras mortuárias elaboradas para homenagear os mortos, e as estruturas enterradas poderiam potencialmente servir a esse propósito. Independentemente da sua função específica, o significado religioso de Göbekli Tepe é um testemunho das profundas crenças espirituais dos nossos antigos antepassados. Ressalta a importância da religião e da espiritualidade na cultura humana, tanto no passado como no presente. Localizada ao sul do Lago Texcoco, na atual área do bairro de Tlalpan, na Cidade do México, jazia a antiga cidade mesoamericana de Cuicuilco. Esta cidade histórica floresceu durante o período de transição do Pré-Clássico Médio 800 a.C. para o Pré-Clássico Tardio 100 d.C., época em que pequenas aldeias mesoamericanas começaram a se consolidar em grandes centros populacionais. Como um centro urbano e cerimonial de grande importância, Cuicuilco era comparável a Teotihuacan, abrigando cerca de 20.000 habitantes. A economia se baseava na agricultura, explorando as terras férteis da bacia da Lagoa do Vale do México. Os habitantes praticavam uma tradição cultural única de deformação craniana, utilizando bandagens circulares e dispositivos de compressão rígidos. Esse costume moldava suas cabeças em formas arredondadas ou oblíquas tubulares, lembrando as características faciais dos olmecas. Essa semelhança sugere uma interação entre os povos de Cuicuilco e os olmecas, das regiões baixas do Golfo de Veracruz e Tabasco, conhecido como o Coração Olmeca. Arqueólogos, ao escavar em Cuicuilco, descobriram estruturas como pequenas plataformas, casas e praças, que cobriam aproximadamente 1.000 acres. O ponto central dessas descobertas era uma grande pirâmide de base cônica truncada. Essa pirâmide foi erguida no século V a.C., com um núcleo de pedra, tijolos secos e uma fachada de pedra vulcânica. O topo da pirâmide ostentava um altar de pedra com vestígios de pigmento vermelho, cinábrio, indicativo de práticas de sacrifícios rituais. O fim da era de Cuicuilco veio com as erupções do vulcão Xitle, no final do período pré-clássico. As erupções liberaram fluxos de lava basáltica que cobriram a cidade com rocha vulcânica. Isso resultou na dispersão dos habitantes de Cuicuilco para áreas como Toluca e Teotihuacan. A influência de Cuicuilco se fez sentir em Teotihuacan, que absorveu muitos elementos da cultura cuicuilca e emergiu como o principal centro da Bacia do México pelos 500 anos seguintes.